Salve galera, aqui quem fala é o Darksman, episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós temos algumas coisas bem interessantes para testar e fazer. Inclusive, eu tenho aqui para fazer várias kibbles que eu vou fazer aqui à noite, aproveitar que tem um tempinho aí, né, deixar fazendo, porque cada kibble demora mais ou menos 30 segundos para fazer. E nós vamos ter que fazer também algumas poções que levam mais ou menos 1 minuto para fazer. Então hoje vai levar muito tempo só cozinhando aí, e nós temos também que pintar a armadura e fazer algumas coisinhas mais. Alguns inscritos acabaram comentando aí, ajudou bastante o comentário de vocês, porque eu acabei descobrindo como é que eu retiro aquela aba de grupos. Só é vir aqui, ó, nessa parte de grupos, e no grupo 10, que é o que eu estava utilizando, e os raptores mortos estão todos aqui, ó. Os que foram mortos, então só é clicar ali que limpa tudo. E agora quando eu abro aqui a barrinha, ó, felizmente a barrinha voltou ao normal. Então isso aqui ajudou bastante para consertar esse probleminha, e agora sim podemos começar. Hoje eu vou pintar aqui todas as minhas armas que eu tenho manualmente, picareta, pistola, espada e também pintar aqui a minha armadura. Juntamente com isso eu vou aproveitar o momento para fazer aqui várias kibbles, como vocês podem ver, ó, ovo de bronto, estego, tem também moschops, que inclusive é um ovo que dá para fazer kibbles muito boas. E eu posso fazer kibble já, se eu não me engano, eu posso fazer 5 tipos de kibbles, tá? Eu só não posso fazer a kibble mais complicada. Eu acho que é isso. Mesmo que eu não possa fazer várias kibbles em questão de quantidade, eu posso fazer algumas. Vou fazer aqui já alguns odres e também um colchão. Por quê? O pessoal comentou bastante para me testar se ainda funciona deixar a criatura presa para ela ficar com fome. E hoje eu quero domesticar um ancilo. Eu quero aproveitar esse momento que eu vou prender ele. Inclusive tem aqui já alguns equipamentos para me prender ele tranquilamente. Aqui na área dos herbívoros. Inclusive eu encontrei um de 125, porém ele foi comido por tubarões. Então eu acabei encontrando um 75 agora há pouco, então vou testar com ele mesmo. Eu vou prender ele, enquanto ele fica com fome. Eu vou continuar cozinhando aqui vários itens, como eu disse pra vocês. Eu tenho que fazer poções, kibbles e muito mais. Então vai levar um tempinho. E com esse primeiro percurso aí, eu espero anoitecer. Eu até tenho já a panela de cozimento que eu peguei em um airdrop. Eu coloquei aqui atrás da casa. Então eu não craftei ela, eu apenas peguei um airdrop. E eu quero aproveitar para domesticar um ancilo, até porque é muito fácil de conseguir encontrar um aqui na área dos herbívoros. E que também tem metal, então eu consigo farmar metal aos poucos aqui. O metal que nós temos aqui não é muito, e como vocês sabem, demora mais ou menos uns 3 a 7 dias para spawnar o metal novamente, normalmente, tá? Porque é um recurso que realmente demora um pouquinho para spawnar. Se eu não me engano, tava por aqui, não é? Ah, domesticar um ancilo nível alto não é problema, só vai ficar limpando aqui essa ilha que vai aparecer um. Eu só não quero domesticar um nível alto agora, porque domesticar com frutas e vegetais vai demorar muito tempo. Então esse nível aqui, ó, que é um nível mediano, já é suficiente já. Por enquanto, né? No futuro, quando eu tiver um pouco mais de Kiba, eu consigo. Aqui nessa ilha, não precisa se apressar, tá? Não precisa se apressar pra farmar e tudo mais. Como eu disse pra vocês, conforme o tempo vai passando, eu vou farmando. O Ancilo também vai upando aos poucos aí. Ele fica melhorzinho aí de melee. Que é o que realmente importa, né? Na questão aí de farm. Essa armadilha aqui é apenas de uma fundação mesmo. Porque eu acho que não vai ter problemas pra trazer ele. Se eu não me engano, tem até um Tech Parasauro ali. Vou matar o Tech Parasauro e também aí o... Vem cá. O Estego. Como eu disse pra vocês, hoje nós temos muitas kibbles para craftar. Daqueles ovos lá, todos eles atualmente eu consigo fazer a kibble. Vocês viram que eu peguei Florhara aí na Casa dos Castores, cogumelo. Peguei também um pouco de seiva lá na Redwood, que inclusive eu não voltei lá ainda para pegar mais um pouco. Ficou um canudinho lá completamente cheio. E pronto, o Ancil está completamente preso aqui. Quando eu voltar para derrubar ele, eu vou dar uma olhadinha qual é o topor dele. Mas na base eu acho que já tem um pouco mais de dar tranquilizante, então isso aí também não é problema. Olha só, várias pedras de metais nós temos por aqui. Eu até fiz uma limpeza aqui antes de começar o episódio para ver se spawnava mais algum Ancilo, mas pelo visto não spawnou, tá? A questão mesmo é que vai levar um tempinho. Eu até tenho encontrado um nível alto, como eu disse pra vocês, mas ele acabou virando com meio de tubarão. Tem algumas partes da ilha aqui que quando algumas criaturas caem, elas não conseguem mais subir, porque é muito rudimentar. Olha só, tá completamente limpo por aqui, ó. Não tem nada, não. Eu matei tudo que tinha aqui nessas partes, vou matar também o Bronto depois. É, tranquilo. Essa questão aí é a menos problemática que nós temos. Tem até uma das kibbles que vai um pouco de carne de peixe, então eu vou ter que procurar depois alguns peixes aqui para mim conseguir pegar.
Também tem uma kibble que vai afocar o chile. Então eu consigo fazer vários tipos de kibble. Se eu não me engano, realmente a única kibble que eu não consigo fazer é a última. Mas enfim, vamos começar a fazer aqui já a kibble na panela. Vou dar uma saidinha para me ver quais são as receitas exatamente, porque eu não lembro tudo de cabeça e vou começar a colocar na panela. Eu vou fazer uma por uma para vocês verem como é que é e mostrando aqui apenas pequenos takes para vocês, porque cada uma vai demorar um tempinho para fazer, né? Mas enfim, bora lá. A mais básica de todos aqui, ó, de Parasauro, que no caso é a kibble básica, acho que é essa. Partindo aqui já para uma kibble um pouco melhorzinha, que vai um carne seca também, que é a kibble superior. Superior não, essa aqui é a kibble regular, não é? Ou é a superior? Essa aqui é a kibble extraordinária ou excepcional? Acho que essa aqui é excepcional, ó. Sempre me confundo nos nomes. Cara, eu acabei me esquecendo do Ancilo aqui, ó. Vou ter que dormir aqui rapidamente antes que amanhece e derrubar ele. Caramba. Falta o quê aqui? Falta comida, provavelmente, pra conseguir ficar uma barrinha cheia. Pronto. Eu até peguei aqui já os ingredientes que eu preciso pra domesticar ele, tá? Só que o que me falta pegar aqui é o principal, que é os dados. Cara, eu realmente esqueci disso. Fiquei fazendo aqui kibbles e acabei esquecendo desse fator. Antes de derrubar ele, aqui acabou caindo um airdrop roxo aqui na frente da base, ó. Então vamos pegar esse airdrop roxo aqui antes de pegar esse ancilo. Tem que entrar na água, né? Tem que entrar aqui na água pra conseguir ver. Eu espero que dê certo, tá? Deixar o Anquilo preso lá por um bom tempo pra eu conseguir domesticar ele um pouco mais rápido. Nada demais. BP. Aproveitar aqui e já pegar também a lupa pra dar uma olhadinha qual é o topor que ele tem. Provavelmente eu não vou gastar muitos dados não, só acertar um pouco de headshot aí que é tranquilo. Falta muita kibble pra fazer ainda, como vocês podem ver aqui, ó. Muita kibble pra fazer. Fiz apenas algumas, ó. E eu não quero gastar cenoura, porque a cenoura vai ser utilizada para fazer mais um tipo de kibble. Então eu não posso gastar isso. Eu tenho aqui alguns dados, eu acho que é tranquilo para derrubar. Só acertar headshot, como eu disse para vocês. Pegar aqui a lupa e também o... Aqui o rifle. Mesmo que ele seja nível baixo, como vocês viram lá, conforme eu vou farmando aqui, ele consegue upar. Então eu consigo upar um pouco mais de melee tranquilamente com ele aí. Ultimamente eu não tenho muita sorte com airdrop não. Bora dar uma olhadinha aqui. Mais do que eu esperava, na verdade, tá? Muito mais do que eu esperava. Você tem que esperar essa criancinha então aí. Essa criança pequena aqui sair de perto, porque se acertar ele vai dar ruim. Bora, meu amigo. Já pensou sem querer o dardo passar aqui? Caramba, que bronto insistente, hein? Pronto, caiu aqui, ó. Vamos ver se ficou com fome. Ah, ficou não, ó. Olha o símbolozinho de fome ali cheio, né? Realmente não ficou com fome. Então, já que não ficou com fome, eu vou deixar ele aqui por enquanto ficar com fome tranquilamente. Vou voltar para fazer as kibbles, fazer as tintas, tem que pintar aqui as armas e tudo mais. Então, vou deixar ele aqui marcadinho, ó. O Anquilo, ele raramente cai muito topor, então vai demorar várias horas para ele acordar aqui, provavelmente. Ou então eu posso voltar aqui e aplicar um pouco de topor nele sem muita preocupação. Como eu disse, eu vou deixar ele ficar com fome, não vou aplicar nada nele por enquanto aqui, eu vou deixar ele tranquilíssimo ali e vou esperar. Vou voltar aqui para me fazer algumas kibbles. Eu falto fazer a kibble que precisa da focal chile, que é a kibble extraordinária, se eu não me engano, superior, algo do tipo. E vou voltar também para fazer aqui a kibble que vai carne de peixe, que é a kibble regular. Nós fizemos a básica, que é de parasauro, tem a regular, que se eu não me engano que é a verdinha, e algumas coisinhas mais. Então vamos voltar aqui para fazer a kibble regular, a kibble extraordinária, ou a superior, que eu não me lembro bem qual é que falta, e também fazer talvez algumas poções. Para fazer as tintas para pintar armadura é básico do básico, tá? Apenas carvão e frutinha branca para fazer tinta branca e frutinha preta para fazer tinta preta, e água também, obviamente, e um pouco de palha na panela. Eu sempre uso palha porque para não gerar resíduos, tá? Então não prejudica a receita.
Enquanto a carne de peixe acaba cozinhando aqui, ó, eu coloquei uma fogueira bem no cantinho aqui da base. Como eu disse pra vocês, eu não pretendo colocar uma grill por enquanto aqui, porque ela ocupa muito espaço e aqui a base não é tão grande assim. E vamos fazer aqui a focaccia. A focaccia é uma porção que não é tão barata assim, porque ela vai vários tipos de coisa, tá? Em quantidades. Então, como vocês podem ver, essa aqui é a receita da focaccia, ó. E eu preciso fazer ela para fazer aqui a kibble que vai ovo de bronto. Então, eu preciso fazer aqui duas, eu vou fazer um pouco mais, depois para me guardar. Talvez eu precise utilizá-la, já que a focaccia, se eu não me engano, aumenta a speed de crafting. Então, em algum momento eu preciso utilizá-la. Mas essa aqui é a receita, basicamente. E agora é só esperar fazer para ver se é essa aqui mesmo. Acho que essa aqui é a receita, sim. Mais uma kibble foi feita. É a kibble extraordinária ou excepcional, eu nunca me lembro. E agora você vai fazer aqui a kibble mais básica de todas, que é a kibble regular, tá? Eu não vou gastar nenhuma kibble dessas daqui, ó, utilizando no Unsealed, tá? Então nem se preocupem com isso. Eu fiz essas kibbles hoje, mesmo que tem kibble aqui que são inúteis, regular, tudo mais, porque eu realmente vou precisar. Tem algumas criaturas que são extremamente chatas de domesticar. Domesticação passiva ou então domesticação que demora muito tempo. Então essas criaturas eu preciso, querendo ou não, utilizar aqui a kibble, nem que seja um pouquinho para ajudar, caso não tenha prime ou vegetais. Então eu quero evitar domesticar criaturas que são um pouco mais fáceis, entre algumas aspas, para utilizar a kibble. O Ancilo, por exemplo, mesmo que demora para ele... Mesmo que suba pouca porcentagem, na verdade, após ele comer frutas, o tempo não tem problema com isso, tá? Então o Ancilo é tranquilo de domesticar, eu vou deixar ele ficar com fome e ir lá e domesticar. Então eu vou fazer aqui mais algumas tintas. E olha só, tudo isso daqui foi o que eu consegui fazer. Sobrou muita coisa, como vocês podem ver aqui, ó, vegetais e tudo mais. Vou ter que voltar na base antiga para pegar um pouco mais depois. E consegui fazer muita kibble até, ó. Fiquei um pouco surpreso, ó. Kibble básica, regular, extraordinária ou excepcional, superior, básica, regular. É isso mesmo? É, acho que é isso mesmo. Tem aqui algumas kibbles, como vocês podem ver, para utilizar no futuro. Eu vou utilizar elas já já, provavelmente, no próximo episódio ou no outro. Eu vou utilizar aqui, ó, tudo isso daqui que sobrou. Milho, batata, mejoberry, para domesticar 1 quilo. Então tudo que eu tenho aqui está sobrando para mim conseguir domesticá-lo. Como eu disse, na antiga base eu consegui ir lá e pegar um pouco mais da produção. Então não tem problema com isso. O que eu vou fazer agora, enquanto ele fica com fome, porque demora muito tempo ainda para ele ficar com fome, talvez eu tenha que esperar mais uns 20 minutinhos para ser realmente eficiente. E vou começar a fazer aqui a tinta. Para fazer a tinta, eu tenho que pegar um pouco de carvão. Carvão, palha e a frutinha preta para fazer a tinta preta e a frutinha branca para fazer a tinta branca. Aqui, ó. E é bem básico, como eu disse para vocês. Você vai colocar água, a palha, que não gera resíduos, e fazer a tinta. Eu vou fazer aqui uma boa quantidade de tintas para conseguir pintar aí armas e também a armadura. E eu quero testar também, depois, como é que pinta as criaturas, que eu não testei ainda. A cela das criaturas é a mesma coisa, você consegue também pintar as celas. Aqui na composteira já comecei a fazer um pouco fertilizante, vou colocar mais algumas composteiras. E nesse novo Ark eu acho bem interessante pintar roupas e armaduras. No antigo eu não utilizava muito essa função, mas aqui você consegue customizar muito, tá? E mesclar várias e várias cores aí, e armaduras e armas, depende de quantas áreas tem. Então vamos começar a fazer aqui as tintas e vamos começar a pintar a roupa e armadura e tudo mais. Tinta preta, ó, feita com sucesso. Vou ter que fazer aqui agora a tinta branca. Como vocês podem ver ali, é basicamente os mesmos ingredientes que eu falei para vocês, só muda aqui a frutinha. Com algumas tintas feitas, vamos começar aqui pela armadura, que eu acho que vai ser mais complicado. A armadura sempre tem várias peças aqui, ó. Nós conseguimos definir a área. Então, com um pouco de paciência, vamos pintar aqui a armadura, pintar todas as peças aqui. E eu volto para mostrar para vocês qual foi o padrão que eu utilizei. Como vocês podem ver aqui, ó, tem 5 partes da armadura que podem ser coloridas. Então, você pode utilizar 5 tintas diferentes aí. Pode ficar a armadura toda coloridona, pode ficar bem diferente. Então, isso aqui é bem da hora. O que eu vou fazer aqui é definir quais são as áreas que eu gostei, quais que eu não gostei para pintar. E vamos pintar aqui, eu já volto para vocês verem quais foram os quadradinhos que eu marquei. Para quem quiser fazer igual e até mesmo para deixar registrado aqui como foi que eu fiz. Cara, até o óculos é possível pintar, até a skin aqui do óculos, ó. Eu pensei que jogando a tinta em cima do capacete, que estava com a skin, eu pensei que possivelmente poderia pintar o capacete, e não a skin. Mas olha só, eu joguei a tinta aqui em cima do capacete, esse óculos aqui, ó, é o capacete, e acabou pegando na skin. Que da hora. Eu sei que tem skin que podem ser coloridas, nem todas, se eu não me engano, que podem ser coloridas, mas olha só como ficou da hora. Eu vou pintar aqui só porque eu já abri mesmo aqui, ó, ficou bem interessante. Até porque o óculos não é um detalhe que você realmente vê sempre, tá?
Até no modo orbital aí, que é o modo câmera, que nós temos, entre aspas, não dá pra ver legal. Você pode ver também aqui, além de ver aqui o óculos rodando, né, fazendo aqui o giro, ali na miniatura, ó, a miniatura também muda a cor. A armadura ficou basicamente assim, ó, ficou muito da hora, eu gostei bastante de pintar assim, ó. Essa aqui é a primeira armadura de metal que eu utilizo pintada. E como eu disse, no antigo Ark eu não utilizava muito armaduras pintadas, porque não dava pra fazer exatamente assim, ó. Mas olha só os padrões que eu fiz. Eu consegui fazer alguns padrões bem da hora. Talvez no futuro eu até utilize a tinta amarela ou vermelha para fazer alguns detalhes nessa roupa aqui, ó. Para dar um upgrade, vamos colocar assim, entre algumas aspas. Olha só, para vocês verem aí, ó, cada área que eu acabei pintando aqui, ó, cada área. E agora vamos ver aqui as ferramentas. Caramba, dá pra fazer muita coisa, tá? Nossa, dá pra fazer muita coisa. Agora aqui dá pra fazer muita coisa pintando aqui as armas, armamento, personalizar muito. Eu vou tentar personalizar aqui todas as armas que eu tenho, armas, picaretas e tudo mais. Cara, essa espada tem que ser assim. Ah, vou pintar depois de vermelho a lâmina da espada pra ficar o sabre de luz. Vou sim. Vou testar se fica legal ou não. Como vocês podem perceber, cada item, cada ferramenta, cada peça de armadura tem algumas áreas diferentes. Assim como os dinos. Nós temos dinos aí que tem 2 áreas no corpo de cor, 3, 4, se eu não me engano, o máximo é 4 ou 5. Então, assim como os dinos, assim como as roupas, todos os equipamentos têm áreas diferentes de colorir. Então, você pode aqui fazer várias coisas diferentes. Alguns é um pouco limitado. Como vocês viram, a botinha tem apenas 2 áreas, mas é sempre assim, ó. Tem alguns, inclusive, que você nem espera que tenha muitas áreas para colorir e acaba tendo. Ah, não, tem que ser black. Caramba, esse aqui fica muito. Tem que ter feito isso antes, tá? Eu nunca tinha testado pra ver como é que é nos itens. Eu realmente não tinha testado. Ah, vamos ver como é que está aqui o 1 quilo, né? Tem tempo que eu não vejo como é que ele está aqui. Acordei, ele não acordou não, ó. Vou esperar amanhecer pra ver as ferramentas pintadas aqui. Olha só. Eu vou acabar dormindo aqui, ó. Pra avançar mais um pouco no tempo. E ele ainda está com pouca fome. Eu acho que ele não vai domesticar após eu começar aqui a alimentá-lo. Eu vou dormir aqui. Eu apliquei um pouquinho de narcótico nele ali. Eu acho que ele não vai acordar. Então eu consigo dormir aqui sem muito problema. Olha só, não acordou, o narcótico ali tá tranquilo ainda. Vou colocar aqui tudo que eu preciso colocar pra ver se ele vai domesticar ou não. Provavelmente não, eu tô achando que a fome dele tá pouco baixa ainda, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui só pra confirmar. Sobe muito pouco sobe aqui. Mas como eu havia dito, não vale a pena utilizar Kibble nele. A Kibble que eu tenho ali já tem destino, tá? Aquelas Kibbles ali, mesmo que são poucas, todas elas já têm destino. Tem 3 criaturas que eu preciso domesticar. São criaturas muito importantes aqui pro início. E que elas utilizam aquelas Kibbles lá que vocês viram. Então, eu vou gastar aquelas Kibbles provavelmente essas criaturas. Criaturas passivas, criaturas aí que sobem pouco a domesticação, né? Então, tem que utilizar as Kibbles. E aqui também na área dos herbívoros sempre tem um pouco de ovinho aí. Eu consigo fazer um pouco mais. Eu não tô nem acreditando nisso. Ah, não, não, não. Faltou aqui pouquíssimo. Olha só isso, cara. Que ridículo. Agora tem que esperar. Meu Deus. Ah, até que enfim, né? Depois dessa brincadeira de mau gosto que faltou pouquíssimo, não foi nem 1% que faltou, acabou domesticando aqui. Como ainda está à noite, eu vou colocar ele na criopória aqui e voltar para a base. Tem que fazer a cela ainda e voltar para vocês verem como é que ficaram as armaduras aqui e ferramentas pintadas e também testar esse bichinho aqui. E finalmente o sol voltou a raiar aqui. Estava cozinhando um pouco mais de carne, já que eu tenho que voltar a fazer carne seca, guardar carne de peixe. Então tenho que voltar a cozinhar aos poucos, já que eu tenho aqui apenas a fogueira. Vamos ver como é que ficou ali as ferramentas, a armadura, todos eles na câmera orbital. Eu até pintei aqui a tocha também, achei bem interessante como é que ficou a tocha. Nós temos que aprender aqui a cela do 1 kg. Se eu não me engano, fica no nível 35. Essa aqui eu me lembro. 36, eu errei por conta de um nível aqui, ó. A cela do Ancilo. E vamos fazê-la. Metal, couro e fibra. Aqui na bancada tem tudo já. Cadê a cela? Aqui, ó. Então vamos testar como é que é aqui agora o farm. Como eu disse pra vocês, o farm provavelmente não vai ser muito alto, já que ele é nível baixo, tem um pouco melee, mas conforme eu vou farmando aos pouquinhos eu consigo aí
upar ele um pouco mais de melee e vai melhorando aos poucos. Ah não, aqui é a pistola, tem que arrastar para vocês verem aqui, não na pistola, mas sim na tocha, que a tocha foi o que eu pintei, ó. Essa aqui foi as áreas da tocha que eu acabei pintando, nada demais, ficou bem interessante, é apenas para personalizar mesmo aqui os itens que eu estou utilizando, tá? A pistolinha ficou prata, como eu esperava. A espada talvez fique melhor na câmera orbital, né? A tocha. Na câmera orbital fica da hora, ó. Na câmera orbital fica bem da hora. A pistolinha ficou meio prata, ó. Dá pra fazer tanta prata depois e trocar aqui, né? Pois é. Nossa, a picareta ficou muito da hora, essa picareta, tá? Muito da hora. Vou fazer depois a tinta prata pra me pintar a pistola e também a tinta vermelha pra me ver como é que fica aqui na espada, ver se fica legal ou não. Vamos subir aqui pra conseguir pegar um pouquinho de metal pra vocês verem. Os primeiros níveis ia ser tranquilo de upar. Tem até uma notinha que talvez eu utilize nele, mas como é nível baixo, não vale a pena utilizar uma nota. Tem uma notinha bem aqui na frente, ó. E também tem uma notinha à minha esquerda ali que eu acho que eu não peguei. Aqui nessa ilha tem 3 notas, algo do tipo. Vamos colocar ele aqui no chão. E vamos começar o farm. Como aqui tudo é muito próximo, as pedras de farm, a minha base, eu nem preciso me preocupar muito com o peso. É por isso que a Argentalis, por enquanto, não faz tanta falta assim, tá? Mas para farmar aí o cristal, eu vou ter que utilizar a Argentalis. Para ir lá nas montanhas, pegar o cristal e voltar para cá. Tranquilo o farm. Nada muito absurdo, nem tão baixo também. E agora só eu continuar farmando aqui na ilha. De 3 em 3 dias mais ou menos, ou de 5 em 5 dias. Porque como eu disse, o cristal... Porque como eu disse, o metal demora um pouquinho para voltar a aparecer aí. E olha só, 300 metais já. Em apenas 2 pedras. Conforme eu vou farmando, eu consigo melhorar um pouquinho esse processo aí. Acho que vai ter pouca pedra de metal por aqui, porque tudo que tinha, há pouco tempo atrás eu acabei farmando utilizando a picareta. Então provavelmente vai ter pouco por enquanto aqui. Talvez sim. Nessa ilha aqui, é apenas questão de tempo até spawnar um nível alto, tá? Ou até mesmo nível máximo. Então isso aqui é apenas questão de tempo. O que eu pretendo fazer? Eu quero fazer mais um teste depois, ó. Tem até um ovinho de bronto. Eu quero fazer mais um teste depois. Derrubar o Ancilla, permitir que ele acorde e derrubar novamente. Pra ver se ele tá com a fome completamente zerada. Isso eu não fiz ainda. 20 minutinhos aqui pra o ovinho acabar sumindo, né? Eu não queria brigar com o bronto, então eu não vou pegar esse ovinho por enquanto. Deixar ele aí. Depois eu volto e pego. Ah, não é possível que eu acertei você, né, cara? Ah, como? Ah, já que eu acertei você mesmo, peraí. Calma aí, chegou o momento de utilizar aqui as 6 janelas. Vou colocar em prática. Sinto lhe informar, mas a única vez que você verá, após ver essas janelas aqui, ó, será o céu. Caramba, dá pra utilizar legal, ó, a pistolinha. A durabilidade não desceu tanto assim, ó. Até que interessante, hein? Pelo fato de ser um item aqui artesão, se não me engano é um item artesão, ele não vai descer a durabilidade tanto assim. É a mesma coisa do item ascendente, tem a possibilidade de descer e tem a possibilidade de não descer. Cada item, cada classificação de item tem uma porcentagem, eu não sei exatamente quanto é, mas como vocês viram, ó, eu utilizei muita munição e praticamente não desceu aqui a durabilidade. Mas enfim, o farm agora é uma questão de tempo. Eu vou farmar tudo que eu preciso farmar e depois me jogar aqui de cima lá para baixo, onde está a base. Eu vou fazer esse processo algumas vezes, farmar, depois saltar lá para a base, colocar tudo naquelas fornalhas que eu tenho lá, são 3 no total, e começar a cozinhar. Eu posso colocar facilmente o Ancilla na Pokébola, voltar aqui para cima e repetir o processo novamente, farmando e descendo lá para baixo. O metal que eu vou conseguir pegar será pouco, mas aqui também tem algumas criaturas tech, se não me engano tem parasauro, tem stego, então eu consigo pegar um pouco de sucata, né, que é engrenagem, e cozinhar, então o metal não é problema. Atualmente não estou utilizando tanto metal assim, mas para fazer munição, reparar armadura e fazer células eu preciso. Então é isso aqui, ó, farmou, desceu aqui embaixo, ó, tranquilamente, chegou até na base e colocou para cozinhar. Tudo isso aqui vai ser um processo de ciclos e sempre repetindo quando possível. Quando o metal spawnar,
eu vou repetir novamente o mesmo percurso. Para formar aqui a madeira, eu utilizo o estego, tranquilamente, faz bastante madeira, e ainda me falta o tatu para não conseguir fazer muita pólvora juntamente com a sílex, que faz muita sílex, tá? Inclusive eu acabei esquecendo de fazer algumas poções, mas finalmente conseguimos fazer várias kibos aí, pintar armadura, pintar ferramentas e também domesticar o Ancilo com tranquilidade. Finalmente estamos conseguindo nos estabilizar com 100% de eficiência. Isso aqui é muito bom, tá? Muito tranquilo. Aqui na área dos herbívoros é só brisa e água fresca. Então, só colocar aqui um metal para cozinhar, ó, e apenas dar tempo ao tempo. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.